Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Daíra Nelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatinga do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, em Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano de 2023, lições bíblicas da CPAD, falando sobre o avivamento. Vamos para a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Então vamos aqui. Textual. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2:14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Vamos para a leitura bíblica em classe. Atos 2:14-24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. É este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a introdução desta lição. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e vestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair nessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então vamos ver dois momentos da vida de Pedro, antes do dia de Pentecostes, várias atitudes que ele teve, estão relatadas nos Evangelhos, e depois do dia de Pentecostes, como certas partes da vida dele mudou, como vamos ver, relatado, lemos, como está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, e até mesmo os seus ensinamentos que estão nas suas duas cartas que ele escreveu. Então, a primeira situação é Pedro antes do Pentecostes, ponto 1. As duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, ou de Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos seus outros discípulos. Imediatamente após esse episódio,
Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria na mão dos religiosos, mas ressuscitaria no terceiro dia. Em seguida, Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E pronto, Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Pedro ainda não tinha entendido completamente a mensagem do Senhor. Ele foi chamado por Cristo, né? Ele teve um primeiro encontro, como está relatado lá em João, quando André descobre que Jesus é o Messias, percebe isso o irmão dele, depois chama Pedro também, mostra a ele a Cristo. No mesmo episódio, lá na frente, temos Natanael também tendo a mesma experiência, mas ele ainda não segue a Cristo. Ele passa a seguir o Senhor quando o Senhor, no relato de Lucas capítulo 5, a chamada pesca maravilhosa, onde ele pesca a noite toda, e mais os seus amigos também, e não consegue pescar nada, mas Jesus entra no barco, prega a palavra e depois conta todas as probabilidades, ele lançar a rede, porque ele pescaria, ele lança e dizendo ao Senhor: pela tua palavra eu vou lançar, ou seja, não é o certo, não é o correto da maneira de pescar, mas eu vou fazer assim. Fez e acabou pegando muitos peixes, e até pede para que Jesus o deixe, se considera um pecador, mas o Senhor diz que ele será um ganhador de almas. Pedro continua com Cristo, mas em muitos momentos ele tem atitudes louváveis, como aqui, né? Ele recebe uma revelação do próprio Deus. Jesus perguntou para o discípulo: quem acha que eu sou? Um diz que é Jeremias, outro diz que é Isaías, sei lá, Elias, outro profeta, não sei o quê. E Pedro fala: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele parece entender bem, mas o Cristo vinha morrer, o Cristo vinha se sacrificar. É só ler Isaías 53, e ele conhecia bem esse texto para saber, e Salmo 22, para saber que o Cristo não viria. Parece que eles estavam com a ideia de alguns judeus que o Cristo viria seria para reinar, para vencer os romanos, para libertar os judeus da sua opressão. E aí, quando Jesus fala em morrer, ele fala esta palavra, e o Senhor então repreende, diz: para mim, traz de mim, Satanás. E no mesmo episódio, praticamente junto, Pedro recebe um grande elogio, mas recebe também uma reprimenda do Senhor. Pedro ainda não tinha entendido completamente aquilo que precisava entender. Vamos ao segundo tópico. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor, e Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. É interessante que na mensagem dele, ele fala da presciência de Deus aqui no texto, né? Este foi ele fala aqui no momento da presciência, aqui no versículo 3, que é isso que foi entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus. Ele não entendia ainda, mas depois ele entendeu a presciência de Deus. O Senhor falou para ele: você vai me negar. E ele negou a primeira vez diante de uma criada, depois outra criada, e depois diante de várias pessoas, como diz aqui o texto. Depois deste momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Eu quero depois tocar bem nesse ponto aqui. Nosso Senhor, outra vez, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos. O nome de Pedro foi destacado. Devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Eu colocaria mais um ponto, não aqui discordando do autor nem da lição, são ótimas lições que estamos estudando, mas mais um ponto aqui para entender essa transição de Pedro, de um homem antes do dia de Pentecoste, voluntarioso, corajoso. Ele chegou, podemos falar vários episódios, ele cortou a orelha de Malco lá,
O projeto sempre Jesus foi lá, curou o mal, não é isso, você não tem que agredir pessoas por causa do Evangelho, enfim, muitas coisas ele fez voluntariamente, mas ainda não entendia completamente. Até que nesse ponto ele nega Cristo com medo, mas quando ele ora a Cristo, o galo canta, aí ele se arrepende. E aqui é ao começo da mudança da vida de Pedro, quando ele se arrepende verdadeiramente. Ele diz, eu não quero mais cometer esse erro, eu quero seguir o Senhor. Quando as mulheres vêm primeiro ao Cristo ressuscitado e avisam, é mandado avisar a Pedro e aos seus irmãos, vai lá, avisa, ele e João vêm até o sepulcro, ele entra no sepulcro, João fica lá de fora, ele testifica que realmente o Senhor ressuscitou. E o Pentecoste é esse segundo momento da vida dele. Mas se ele precisava se arrepender aqui, ele precisava entender o seu pecado, e isso aconteceu neste episódio, onde ele nega Cristo e depois se arrepende. Agora vamos ver Pedro após o Pentecostes. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2,18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Pedro se arrependeu, ouviu o ensinamento do Senhor e aí foi pregar a palavra. Foi junto aos outros discípulos, obedecendo a voz do Senhor agora, o que o Senhor mandou fazer, buscai, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, Atos 24:49, e Atos 1:8, o Senhor disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, na última aparição do Senhor, e 10 dias passaram no cenáculo até que foram cheios do Espírito Santo. Estudamos isso semana passada na lição sobre o avivamento na igreja primitiva, começando lá no dia de Pentecostes, e quando ele sai dali, eles são acusados de estarem bêbados, e ele, porque falaram em língua, a pessoa entendeu aquilo que eles estavam falando, e aí ele começa a pregar a sua primeira mensagem após o avivamento, após o Pentecoste, e quase 3.000 almas entregam a sua vida a Cristo. Agora vamos para o segundo episódio, depois deste avivamento. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Antes, Pedro estava muito preocupado com ele mesmo, estava preocupado com os seus pensamentos, estava preocupado naquilo que ele achava, não entendia o entendimento do Senhor. Certa vez, lá antes de tudo isso, Jesus mandou 70 homens irem pregar a palavra. Pedro estava entre 70 e foi pregar a palavra. Quando voltou, falou: Senhor, nós expulsamos demônio, fizemos milagre, fizemos maravilha. O Senhor disse: não nos alegrai por isso não, alegrai por isso o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, a alegria principal do crente é a sua salvação. Pedro agora chega diante de uma pessoa que estava paralítica. Em nome de Jesus opera vamos colocar desta forma, aquele primeiro milagre depois do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, juntamente com João. E quando é indagado por alguém, ele diz: o Senhor Jesus fez um milagre, o Senhor Jesus operou um milagre. Aquele que vocês mataram na cruz, ele operou um milagre. Isso até causou uma situação com as autoridades,
Mas depois Pedro disse para eles, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos para a terceira parte de Pedro após o avivamento. Pedro avivado em outras ocasiões. Obviamente, o Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo, Atos 4, 1, 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após ser liberado da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oravam, tremeu. Em Lida houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos 9, 34 e 35, e a sua oração por Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Vamos aqui a Atos 4, que eu acho interessante esse texto, não só por causa de Pedro, mas por causa dos próprios apóstolos. Vamos ver aqui. Eu já citei esse texto, no 19 de Atos. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Eles foram ameaçados, porque eles pregaram-se como os 5 irmãos aceitou Jesus, e eles ficaram felizes. Depois, uma parte aqui do texto, que eu acho que eu não vou achar, eles oraram a Deus. E, bom, vou falar o que ele falou. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse episódio foi importante. Pedro, que antes chegava até pegar a arma, como falamos lá, e cortar a orelha de Malco, Pedro, que era voluntarioso em todo esse momento, ali ele simplesmente, diante das autoridades judaicas que ameaçavam, ele simplesmente disse: nós temos que falar do que temos visto e ouvido. Foi para os apóstolos, foram orar e agradeceram a Deus por essa oportunidade de pregar Jesus, e continuaram pregando mesmo diante da ameaça. Ele não teve mais medo, ele teve realmente um direcionamento do Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é para nos ajudar a pregar o Evangelho, para nos dar força para enfrentar as perseguições, como temos visto aí nas lições anteriores para o avivamento. É poder para poder do alto, poder vindo de Deus para poder suportar todas as revés que virão quando você for uma verdadeira testemunha de Cristo. Pregar o Evangelho quando todo mundo dá tapinha nas costas e diz que muito obrigado por você ter pregado, para mim é maravilhoso. Eu gostaria que fosse assim sempre, seria maravilhoso, e que milhões de almas aceitassem a Cristo como Salvador. Mas nós sabemos que, assim como a igreja primitiva, também hoje há perseguição à igreja, talvez aqui não no Brasil, mas em outros países. E aí é que você precisa ser cheio do Espírito Santo, especificamente, para que possa suportar toda essa questão. Alguém vai querer te matar, alguém vai querer te prender, alguém vai querer fazer alguma coisa. Quando você tem que estar preparado para suportar isso. E o segundo momento, em Lida, ele fala de 2 milagres. Enéas, que estava coxo parece que não se me engano, há 8 anos, foi levantado, e depois chamaram para ele orar por Tabita ou Dorcas, e ele ressuscitou aquela mulher. Lembrando sempre, quem curou Enéas foi o Senhor Jesus através de Pedro. Quem ressuscitou Dorcas foi o Senhor Jesus através de Pedro. Toda glória, ponto final da lição passada, toda glória, toda honra, todo louvor, sempre é do Senhor. Vamos ao último ponto da lição de hoje, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Então vimos o que aconteceu com Pedro antes do Pentecostes, depois do Pentecostes, vamos ver para a igreja do século 21. A igreja atual é o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé, e daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Um tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes, se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo
como no dia de Pentecostes. O Espírito Santo já está derramado sobre toda a carne, porque tem que se buscar o batismo com o Espírito Santo. E depois de receber o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais. E também, em toda a nossa vida, o fruto do Espírito, onde mostra uma nova criatura em Cristo. O que está faltando para a igreja hoje é buscar esse batismo com o Espírito Santo, com fé, crendo que o Senhor pode fazer. Temos excesso dos dois lados? Temos excesso daqueles que buscam de uma forma onde a Bíblia não falou para buscar, ou desse jeito, achando que é o homem que vai dar. Falamos no início da lição, nas primeiras lições, vamos trazer um pessoal aqui que vai avivar a igreja. Não, o homem não aviva a igreja, quem aviva é o Senhor. Então, hoje tem um monte de gente aí indo para as igrejas, fazendo um monte de coisa. Não, esse é o excesso. A falta, não existe mais batismo com o Espírito Santo, vimos nas lições sensacionistas, não existe mais dons espirituais, o Espírito Santo está aí atuando na pessoa, mas não tem mais batismo com o Espírito Santo, língua estranha. Não, essa é a parte radical por outro lado. Temos que ter este equilíbrio. O Senhor disse busque, ore. Pastor, é pecado buscar na igreja coletivamente? Não, meu amado irmão, eu falei isso. Vigília, um culto voltado, uma consagração, enfim. Mas Deus pode te batizar na hora da escola bíblica dominical que estamos estudando a palavra. Não tem problema nenhum. Deus não tem limite para te batizar em um culto específico. Deus pode te batizar numa reunião. Você está numa reunião lá administrativa de negócios e Deus pode te batizar com o Espírito Santo. Deus pode te batizar com o Espírito Santo na tua casa, pode te batizar com o Espírito Santo no teu trabalho. Deus não tem limite para fazer isso. Então temos que buscar. Recebendo o batismo com o Espírito Santo, buscar com zelo, como diz o apóstolo São Paulo, os dons espirituais e pedir sabedoria a Deus para que Deus nos use através desses dons para que o objetivo do dom seja realizado, que prega essa palavra, esses sinais seguirão os que crerem, confirmando a palavra. Eventualmente, às vezes, o milagre acontece e aí através do milagre alguém aceita Cristo. Mas a ordem certa é se pregar Jesus, a pessoa se arrepender e os sinais vão seguir. Porque se a pessoa ficar só esperando o milagre para acontecer, a fé dela pode não estar firmada no que Jesus mas no que Jesus pode fazer, e essa não é a ordem correta. Mas temos que buscar. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou os seus discípulos que para as principais características do fim dos tempos será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. O avivamento trouxe muita coisa diferente na vida daqueles irmãos. Nós já estamos semana passada, vamos só repetir. Eles, até mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, eles ainda precisavam entender alguma coisa. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, era para pregar em todo mundo, não era? Serei meu testemunho, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até o confim da terra. Eles passaram a testemunhar somente em Jerusalém, ficaram presos a uma situação. Aí o Senhor permitiu que houvesse uma perseguição sobre a igreja, e aí eles se espalharam. Filipe foi a Samaria, depois Pedro e João foram lá orar também. Pedro, embora precisando de uma revelação de Deus, foi até a casa de Cornélio e pregou a ele, um gentio, não era nem permitido para os judeus entrar na casa de gentio, ter contato com ele, mas Pedro foi lá, pregou, ele foi batizado com o Espírito Santo, e posteriormente, aí já um momento mais avançado de Atos dos Apóstolos, Deus chama a Barnabé e Saulo, na igreja de Antioquia, para que fossem missionários, pregar a palavra. Eles foram pregar os judeus que viviam fora de Jerusalém e pregar os gentios. A igreja então se espalhou e fez o que tinha que fazer, e o evangelho chegou à Europa, chegou a vários países, chegou à África, enfim, o evangelho chegou onde tinha que chegar. Depois a igreja se esfriou. Essa aí não estou falando daquela igreja primitiva, mas houve um momento de treva, realmente, Idade Média, uma série de coisas, catolicismo romano, o povo perdeu o foco, e aí não se evangelizou como tinha que se evangelizar. Veio o avivamento pentecostal e, novamente, missões foi retomada de uma forma
maior. Mas ainda hoje há uma necessidade muito grande. Há muitos crentes passando dificuldades em vários países. A igreja chamada igreja perseguida, o que você chama de igreja perseguida. E é necessário pregar essas pessoas. É necessário que homens e mulheres de Deus se levantem. Agora, para pregar nesse lugar tem que estar cheio do Espírito Santo, meu amado irmão. Senão, você simplesmente não vai suportar a perseguição. Então, oremos para que Deus avive a sua obra nesse meio momento de iniquidade que está passando o povo, de falta de fé, de falta de amor cristão, para que a palavra de Deus possa adentrar nos corações, que as pessoas possam ser cheias do Espírito Santo e muitas almas possam se render aos pés de Cristo. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Está chegando o momento em que a igreja será arrebatada. Tenho que falar aqui uma coisa só para os irmãos entenderem, para que não fique uma ideia errada. Eu sei que o autor não quis dar essa ideia errada, não tem esse pensamento. Pastor, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, só os batizados com o Espírito Santo, aqueles que têm dom espiritual, vão subir? Não. Vão subir todos os cristãos. Quando você aceita Cristo, você recebe o Espírito Santo. Isso foi falado em praticamente todas as lições. A primeira lição, todas as lições foi falado sobre isso. Temos o Espírito Santo. Agora, aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. Agora, cremos nós pentecostais numa chamada, alguns chamam de segunda bênção, que é receber o poder do alto, batismo no Espírito Santo e posteriormente os dons espirituais, para nos ser ferramentas que nos ajudarão a pregar a palavra. Pastor, eu tenho controle sobre eu ser batizado com o Espírito Santo? Não. Vimos que precisa ter um arrependimento dos pecados, deixar de fazer as coisas erradas, buscar a face do Senhor, orar, pedir. Mas se eu não estou pedindo, se eu não estou querendo, realmente será praticamente impossível receber o batismo com o Espírito Santo. Mas, independente disso, você é um cristão. Se você não está vivendo em pecado, quem não vai subir, quem não vai ser arrebatado pelo Senhor? Aquele que é batizado com o Espírito Santo, mas mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, não está cumprindo a vontade do Senhor, não está fazendo a vontade do Senhor, porque isso irá acontecer. Jesus disse em Mateus 7, sobre isso nós já estamos em edições anteriores. O pessoal vai chegar para o Senhor e falou: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos pessoas, em teu nome fizemos milagres. O Senhor falou: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. O pastor Eric foi meu pastor na igreja metodista pentecostal, ele dizia que isso era o julgamento dos pentecostais. Então esses não subirão. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, são cristãos, mas também que não estão fazendo a vontade do Senhor, também não vão subir, estão em pecado. O que vai fazer a diferença de nós subirmos é a esperança da volta do Senhor, e por eles estamos esperando a volta do Senhor, estamos santificando a nossa vida, buscando nos afastar do pecado e fazer a vontade do Senhor. O batismo com o Espírito Santo será necessário depois do arrebatamento? Não, porque estaremos com o Senhor na plenitude. Então o batismo com o Espírito Santo ele veio à igreja e precisa ser buscado até o dia que o Senhor voltar. Pastor, eu recebo o batismo do Espírito Santo, Jesus volta nesse mesmo dia. Se o Senhor quis assim, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ser usado por Deus para... mas é isso que vai me levar para o céu? Não. Não é isso, eu expliquei anteriormente, você vai entender. Enquanto você está aqui na terra, Jesus não voltou, precisa que a palavra seja pregada em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não precisa ser batizado com o Espírito Santo, receber o dom espiritual para poder pregar na Europa, na África, na Ásia, não. Para pregar na minha rua, para pregar para os meus parentes, para pregar no meu local de trabalho, para as pessoas que não aceitaram Jesus, onde eu estudo. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, aquilo que Deus tem me dado, é uma ferramenta que o Senhor me permitiu para que eu possa pregar com mais eficácia, como Pedro pregou a primeira vez, depois do Pentecostes, 3.000 aceitaram a Cristo. Ok? Isso é importante. Mas quando Jesus voltar, levado para a igreja, cessará o batismo do Espírito Santo, do espiritual, porque não vamos estar com o Senhor para sempre. Anele a volta do Senhor, como João disse lá para o Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus.
Enquanto ele não voltar, você não sabe o dia que ele vai voltar. Se você é baseado com o Espírito Santo, se mantenha fiel ao Senhor, santifique a sua vida, busque os dons. Se você não é baseado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, ore, peça a Deus que te batize com o Espírito Santo, que te dê dons espirituais, te dê sabedoria para usá-los, e o fruto do Espírito, importantíssimo na nossa vida. Conclusão da lição: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes ele não tinha firmeza, era precipitado, voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, unção, sabedoria e poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. O pastor Pedro nunca mais pecou, teve atitudes erradas depois do batismo do Espírito Santo, não, mas o batismo do Espírito Santo não é garantia que você não vai errar, não vai pecar. Eu posso te dar um exemplo, e aí não é negativando a vida de Pedro, é apenas mostrando que nós somos seres humanos em qualquer circunstância. Na carta aos Gálatas, Paulo afirma que Pedro estava com ele, junto com os gentios, e estava se comportando normalmente. Quando chegou alguém lá de Jerusalém, um judaizante, pessoas que não queriam fazer com que os gentios cumprissem a lei de Moisés ou certas coisas, ao que o Paulo combatia, e até houve um concílio de Jerusalém sobre isso, em Atos 15, Pedro mudou de comportamento. Pedro começou a se afastar dos gentios. E aí Paulo diz que chamou a atenção a ele, cara a cara, falou com ele sobre essas questões, e certamente Pedro ouviu. Pastor, Pedro ficou zangado? Não. Essa é a diferença do baseado com o Espírito Santo, ou a diferença daquele que realmente se arrepende. Quando Pedro escreve a sua carta, a segunda carta, ele diz, olha, lá no capítulo 3 da segunda carta, Paulo escreveu de Deus, coisas de Deus, e alguém está interpretando errado o que Paulo escreveu. E isso é errado. Então, ele mesmo defendeu o ensinamento de Paulo lá na sua segunda carta. Então, vamos ver que houve uma mudança de perspectiva de vida de Pedro após o avivamento e após o seu arrependimento. Quando ele negou a Cristo, o galo cantou, ele chorou amargamente e se voltou então agora para o Senhor. Resumo da lição: Pedro mudou a vida porque ele foi para o Pentecoste naquele dia. Então ele pôde pregar a palavra com mais sabedoria, com mais poder, com mais unção. Faça a mesma coisa, busque o batismo com o Espírito Santo, para a glória de Deus. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos ministrando mais uma aula e mais um personagem do Novo Testamento importantíssimo, Estevão, o Mártir avivado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.